paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que a paz, a graça, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus, esteja com o teu ouvido atento à voz do Espírito Santo e que teu coração seja sedento pela palavra daquele que vive e daquele que reina. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, o seu like ele é muito importante, pois ele nos dá visibilidade. Ele nos ajuda a propagar a palavra da salvação. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude, porque o nosso intuito e objetivo é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Ajude-nos a propagar o Evangelho, porque na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 a seguir, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entreguei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus ídolos, e Davi e seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Louvado seja a palavra do Senhor, glorificado seja o poder de Deus. Esse texto ele vem contando um episódio das lutas do rei Davi, a primeira guerra que houve após ele ser ungido rei sobre todo Israel. E nele nós podemos meditar que enquanto Davi estava passando por problemas dentro de Israel, por causa daqueles que apoiavam Isbosete, filho de Saul, os inimigos de Israel não faziam nada. Eles esperavam, olhando à distância, para ver que Israel se destruísse mutuamente. Mas a partir do momento em que Deus entra e cumpre a sua palavra sobre a vida de Davi, entregando em suas mãos o reinado sobre todo Israel, aí os inimigos começaram a se levantar. E o primeiro a guerrear contra Davi foi o rei da Filístia. E ele monta um acampamento no lugar chamado Refaim, que é um lugar, era a terra dos gigantes. A intenção era essa, era amedrontar, era apavorar o exército, o rei e as pessoas. Mas Davi ele tinha um segredo. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, e não é de à toa. Davi nunca fazia nada sem antes buscar a direção do Senhor. Nesse momento em que a guerra foi anunciada, Davi vai primeiramente para um lugar forte, um lugar seguro. E naquele lugar ele não fica ouvindo um e outro. Naquele lugar ele reúne o seu povo, o seu exército,
porque ele sabia que estava protegido fisicamente, mas agora ele busca a proteção de Deus, a proteção de quem pode livrar, de quem pode abençoar, de quem pode sarar, de quem pode curar, de quem pode transformar. E ele busca a direção de Deus no que fazer. Ele pergunta para Deus, é para ir? Deus fala, vai. Davi reúne os seus soldados, o seu exército, e vai guerrear. E entra em batalha fisicamente contra os filisteus. E começa a derrotar, ao ponto que os filisteus começam a fugir da presença do exército de Israel. E os filisteus, para ir à batalha, eles estavam carregando as suas estátuas, os seus deuses. E no meio da guerra, eles deixam eles cair, eles soltam e fogem. Quando eles fogem da presença do exército de Israel, Davi manda que os seus soldados ajuntem tudo que ficou para trás, todas aquelas estátuas, quebra, põe fogo e busca novamente a direção do Senhor. Davi, no meio da batalha, ele não faz as coisas por impulso, ele não faz as coisas do jeito dele, ele sempre está buscando a direção de Deus, no que fazer, no que falar, no que agir, porque ali a adrenalina estava alta, porque eles estavam em guerra, eles estavam batalhando, eles estavam no meio da guerra, mas quando os seus inimigos se afastam, fugindo da sua presença, ele não cresce emocionalmente. Ele busca de Deus o que fazer. E o interessante é que a estratégia de Deus não foi que eles fizessem o que era óbvio. Corre atrás deles, persegue até expulsá-los. Não, Deus falou, você vai, mas você não vai pelo caminho que você quer. Você vai dar a volta e vir por de frente deles, debaixo das amoreiras. E só vai sair a guerra quando eu der o sinal. Assim Davi fez com seus soldados, com seus homens, com seu exército. Eles deram a volta, passaram adiante do exército filisteu, ficaram esperando o sinal do Senhor embaixo das amoreiras, e quando Deus mostrou o seu poder de forma audível e visual, eles entram em batalha novamente com os filisteus. E ali eles percorrem mais ou menos uns 34 quilômetros, batalhando e empurrando seus inimigos para fora das terras de Israel, até vencerem aquela guerra. Nós temos que ter a sensibilidade de olhar esse texto e ver que hoje não está muito diferente. Quando você está no meio da guerra, quando você está no meio dos problemas, das situações, das adversidades, muitas das vezes o inimigo está quieto. Muitas das vezes, aqueles que é contra a sua vida estão calados. Mas a partir do momento que Deus começa a te dar vitória, a partir do momento que Deus te coloca no lugar de honra, no lugar que Ele preparou para a sua vida, vão se levantar vidas para tentar te frustrar, apontando seus defeitos, tentando te mostrar que você é indigno de estar onde você está, tentando parar a obra que o Senhor colocou em suas mãos, tentando tirar o teu ânimo, tirar a tua força, mas nós temos que fazer como o rei Davi, voltar os nossos olhos para o Senhor, buscar a direção de Deus, buscar a estratégia em Deus, para continuarmos fazendo a vontade de Deus, para que o Senhor nos dê vitória, para que o Senhor nos dê direção, para que o Senhor nos revele a sua graça, a sua misericórdia, para que nós possamos vencer em Deus, porque em Deus nós somos mais do que vencedores. Por Deus nós podemos vencer toda e qualquer batalha, toda e qualquer circunstância, mas confiados e obedientes à promessa e à palavra daquele que vive e daquele que reina. O rei Davi, ele não olhou esforço, porque eles estavam lutando e expulsaram os filisteus. Era óbvio que era só correr atrás dele e pôr eles para correr. Mas ele entende que aquele afastamento dos filisteus era uma estratégia para se reagrupar. Então ele pergunta para Deus o que ele faz, como é que ele age ali, naquele momento. E Deus lhe dá uma estratégia. Ele tem que se apressar, ele tem que dar a volta, ele tem que se fazer desapercebido e rodear o inimigo e enfrentá-lo de frente. Mas segundo o comando do Senhor, não de qualquer forma.
debaixo das ordens e da direção do Senhor. Primeiro, Davi tem que ver e ouvir a voz de Deus, para depois sair de forma apressada, a não deixar o inimigo tomar fôlego para a batalha. E ali Deus foi com eles, fortalecendo, dando força para que durante todo o tempo do percurso de uma cidade para outra, que foi a distância aqui referida, Davi e seus homens puseram os filisteus para correr. Que nós possamos estar debaixo da direção do Senhor, não ficar duvidando da palavra do Senhor, buscar os princípios e estar na obediência para com o Senhor, para que Ele nos dê a vitória, para que Ele nos dê a direção, para que a estratégia venha da palavra do Senhor, para que nós possamos vencer o mal com o bem, vencer as dificuldades, vencer os problemas e estarmos na presença daquele que é poderoso para fazer na nossa vida muito mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Quando nós estamos voltados ao Senhor, obedientes à sua promessa, à sua palavra, buscando dele a direção, a estratégia de fazer, de vencer, nós somos vitoriosas. Quando nós tentamos fazer pela nossa própria força, do nosso jeito, na nossa vontade, nós perdemos. Porque nós sozinhos não podemos fazer nada. Tem muitas coisas que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, tão somente creia na palavra do Senhor. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que o inimigo ele continua. Ele fez a mesma coisa com Jesus no deserto. Você não vê Satanás se levantando contra o Senhor Jesus quando ele está no começo da caminhada dos 40 dias no deserto. Mas quando a palavra diz, depois de 40 dias teve fome, aí você vê Satanás tentando, por causa da debilidade física do Senhor, tentando tirar Jesus do propósito, tentando usar a palavra contra o Senhor Jesus, e em tudo o Senhor o venceu, usando a palavra, usando de sabedoria contra aquele que intentou contra a sua vida. Que nós possamos tomar o Senhor Jesus como referência, como exemplo de fé, conduta e prática, para vivermos o extraordinário, o sobrenatural em Deus. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha conhecimento da verdade e seja salvo. Busque a face do Senhor, busque a presença daquele que reina, daquele que vive. Faça a vontade do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra seja a resposta de Deus para o teu coração. E fique na graça e na paz.